Olá, sou Fátima Moreno, estou aqui para apresentar o programa Comemore. Hoje nós vamos receber a Silvana Bueno, que faz bolos cenográficos e bolo comestível, a parte mais gostosa. E vamos também depois falar com a Ivanilde de Gaspari, que faz doces e bem casados. Depois também nós vamos falar com a Fabiane Spati, que faz os tradicionais noivinhos. O programa Comemore traz para vocês tendências, novidades, tudo que envolve algum evento. Pode ser um casamento, um aniversário, uma festa empresarial, qualquer tipo de evento. E tudo que eu penso no Comemore é comemorar. Comemorar a vida, comemorar uma prova, um grande amor, uma conquista, enfim, vamos comemorar tudo, né? Comemore, comemore, comemore. Nós estamos aqui na casa, no ateliê da Silvana Bueno. Ela trabalha com bolo há mais de 15 anos, então ela tem uma vasta experiência, ela está sempre buscando coisas novas para todos os clientes. Então eu quero receber muito bem você, Silvana. Você seja bem-vinda no nosso programa. E eu queria fazer uma pergunta, que as noivas chegam lá e falam assim, eu vou ver do bolo, mas o que é que eu tenho que escolher? É bolo com flor? É bolo com renda? Fala já, começa a falar um pouquinho sobre essas tendências, o que tem aí no mercado. Olá, Fátima, seja muito bem-vinda aqui, é um prazer receber você e toda a sua equipe aqui. As noivas hoje, elas são bem antenadas, assim, elas buscam na internet, revista, então quando elas chegam aqui, elas têm uma noção já. Mas a gente também gosta de passar o que está se usando. Então, hoje, os detalhes em renda, os Swarovski, que são aqueles cristalzinhos que dão uns brilhos. Nossa, elas amam, né? E algumas não conhecem, mas quem não conhece a gente indica e fala, olha, tá usando, elas acabam gostando da ideia. Mas eu noto também que as noivas hoje, elas são bem clean. Elas não querem muita informação, né? E às vezes também chega com a ideia de um bolo, eu queria 3 andares, e você tá vendo que 3 andares para aquela festa não é o melhor, então a gente gosta de passar isso para elas, que olha, assim vai ficar melhor. Claro que a opinião final é sempre, né, do cliente, da noiva, da menina de 15 anos, enfim, mas a gente gosta de passar o que tá mais se usando. Sobre os andares. Tem algumas noivas que falam assim, não pode ser alto porque eu sou baixinha, não pode ser baixinho porque eu sou alto. O que você tem a falar pra gente sobre isso? Fátima, isso eu vou dizer que é assim, olha, um pouco complicado, porque a noiva, ela tem ou ela pensa assim, eu sou baixinha, por exemplo. Mas hoje não se faz mais as fotos atrás da mesa do bolo, né? Como era até no passado. Hoje não. Hoje as fotos são feitas do lado do bolo. Então, eu falo, não tem essa preocupação. Pode realizar o seu sonho, porque às vezes elas querem um bolo de 4 ou 5 andares e tem esse receio. Então, eu digo, não precisa ficar preocupada. Você vai estar na frente do bolo e não atrás dele. Nós vamos falar um pouquinho dos detalhes, né, Silvana? Que ela já falou sobre a altura, que a noiva pode escolher. E quando a noiva vem para escolher o bolo, escolher o formato, escolher a altura, quantos andares ela quer. Tem os detalhes, tem as rendas, tem as flores. Silvana, você compra tudo isso pronto, Silvana? Fátima, olha, era bom, viu, que tivesse poá por metro, florzinha por quilo, mas não é. Então, na verdade, a gente tem que fazer tudo, aqui é feito muito artesanalmente, tudo
Bom também falar que os bolos cenográficos são feitos de açúcar, então é tudo em pasta americana para dar a textura, a aparência de real, né? A parte externa dele real, como se fosse mesmo um bolo verdadeiro, é isso que a gente quer. Então não vem pronto mesmo, Fátima, tem que fazer as florzinhas, né? Eu separei algumas aqui para mostrar para você. Então a gente, cores, né? Quando a noiva, quando o cliente vem, a gente gosta de mostrar, porque muitas vezes, por exemplo, na foto, a gente não consegue mostrar esse brilho. Então, Sil, mas como que é um cristal? Como é que vai ficar? Vai brilhar? Vai brilhar, né? Eu queria colorido. Olha, então vamos ver se você gosta. Tem de todas as cores, eu consigo fazer todas as cores. Será que você gosta? Então a gente vai lá, coloca a florzinha, que sempre tem um bolo para a pessoa ver, né? Aqui, quando ela vem no meu atendimento. Então, eu quero mostrar isso para ela que se ela vai gostar de uma cor, por exemplo, um casamento, ou é preferível tudo branco, ela vai ter essa noção aqui mesmo, porque eu vou colocar uma cor perto do branco para ver se ela gosta. E aí ela já esclarece, não, eu quero todo branco, gostei do colorido. Então isso é importante, né? Então são detalhes, cores, brilho, perolado, como fica o perolado, dá para colocar um acabamento em pérola no meu bolo, dá assim, fica bonito, vamos mostrar. Então a gente pega um bolo que tem aqui, agora eu poderia colocar ali num bolo uma perolinha para você ver como é que vai ficar essa perolinha aqui, cor. Nossa, amarelo vai ficar demais? Será que vai ficar? Então a gente vai mostrar tudo isso para a noiva, né? Ou pro cliente, para a menina de 15 anos, para que ela possa escolher. E o comestível? Você trabalha com bolo comestível também, que por sinal é uma delícia, né? Fala para mim, o que as noivas vêm pedindo? Você faz o cálculo de quanto bolo é necessário para uma festa? Como que funciona? É um detalhe importante, porque nós precisamos do bolo cenográfico para a beleza da mesa, né? E o bolo de corte, né? O bolo gostoso. Isso é muito bom, o bolo cenográfico, porque ele permite que você tenha um bolo muito saboroso, guardado com toda a higiene lá no local da festa, refrigerado. Então, elas vêm com a preocupação, olha, eu queria um bolo de chocolate, eu posso? Pode sim, porque na mesa você escolhe o modelo, o bolo todo branco. Para comer você pode colocar um bolo de chocolate com uma cobertura gostosa e sem ter essa preocupação, né? Porque ele vai ser cortado e servido lá para os convidados sem problema algum. Recheios dos mais diversos, né? Hoje muitos querem bolo de chocolate. Então o bolo tradicional de nozes, que isso era no passado, a baba de moça com nozes, hoje não precisa mais. Se quiser sim, mas se não, a gente tem assim um leque de opções bem grande para o pessoal escolher e ficar à vontade. E o bolo fica bem gostoso, realmente guardadinho na geladeira, no local da festa. Tem noivas que chegam aqui já com o bolo pré-estabelecido. É isso que eu quero que você faça uma réplica disso daqui. E tem aquelas noivas que já chegam e falam assim, Silvana, eu não sei, olha, eu gosto desse tipo de florzinha, mas eu não sei ainda. Fala um pouquinho como que você trabalha isso, quando a noiva não sabe mesmo o que ela quer e ela acaba entregando na sua mão, assim como profissional, acreditando no seu trabalho. Fátima, você tem toda a razão. Nós temos, né, vários tipos de clientes. Tem realmente a noiva que ela chega aqui, olha, eu queria um bolo de 3 andares, eu mostro as fotos, é lindo. E nós vamos fabricar um para ela exatamente daquele modelinho. Ok. Quando a noiva chega e eu queria um bolo diferente, eu queria um bolo lindo, mas eu não sei exatamente como eu quero. Então, o que nós vamos fazer? Lança a mão de fotos de bolos que já fiz, revistas, que é importante, mostrar alguma ideia. Então, às vezes ela quer, olha, eu queria um bolo quadrado alto, mas ela não tem ideia do que decoração que eu vou colocar. O que eu vou colocar nesse bolo? Ela quer laço poá? Ela quer flor, renda? O que ela quer? Então, nós vamos desenvolver. É preciso a confiança, tá, no meu trabalho para a gente poder executar esse bolo para essa noiva, porque eu consigo visualizar, muitas vezes a noiva não consegue. Então ela vai ter que acreditar no meu trabalho, confiar e no final ela vai sim ficar muito feliz, como a gente tem
casos, né, vários já, de bolos deixados completamente na minha mão e que o resultado foi muito positivo. Eu sei que tem um bolo que é o queridinho de todas as noivas. Vamos mostrar para o pessoal qual é esse bolo e explica por que elas gostam tanto. Esse aqui é o queridinho. Esse bolo, quase toda semana ele vai para uma festa. Eu não sei porquê, na verdade, caiu no gosto, né, das noivas e foi até, engraçado até a história desse bolo, porque foi um casal que teve a proposta assim: olha, Sil, eu queria um bolo quadrado e redondo, só que não tinha decoração, eles queriam um bolo quadrado e redondo. Vocês confiam? Então vamos escolher só uns detalhes. Então, através de uma foto, eles escolheram essa textura, gostaram disso, mas não era esse bolo, né? Num outro bolo. E o Swarovski tá em alta, vamos colocar uma... Tá. E a partir daí, eu teve que criar onde eu coloco o quê, né? E acabou nesse resultado. E ele se tornou mesmo o queridinho das noivas. E o difícil, um casal, uma noivinha que não se encante, pode até escolher outro, mas esse é sempre muito querido. Silvana, sobre o aluguel, né? Às vezes a pessoa vem e não pergunta: você tem um outro para alugar? Eu sei que você tem um cuidado especial e você acaba refazendo o bolo praticamente, né? Me explica como que funciona isso. Fátima, nós trabalhamos assim, olha, a primeira locação do bolo é quando a noiva vem, escolhe o modelo, ou que ela viu pelas fotos, ou um modelo até que ela deixou na minha mão para criar, mas enfim, nós vamos fazer um bolo em primeira locação. Então, primeira locação, esse bolo feito para aquela noiva, para aquele dia da festa do casamento dela. Esse bolo nós recolhemos no final da festa, né, e trazemos de volta. E realmente ele volta faltando florzinha, um poazinho, né, mas não está perdido. Volta e nós vamos arrumar o que se estragou, fazer novas flores e depois ele é locado mais uma vez, uma segunda locação, porque acaba sendo útil para algumas noivas que não se programaram com tanta antecedência, vão casar daqui 15 dias e não tem bolo. Então eu sempre tenho um bolo para oferecer para essa noiva e com um custo também menor do que a primeira locação. Muito bom. Eu agradeço a presença da Silvana, que esteve aqui com a gente, mostrando coisas bonitas e esse bolo maravilhoso. Obrigada, Silvana. Eu que agradeço, Fátima, obrigada. Adorei participar do programa Comemore. Espero vocês aqui mais vezes.